Olá, queridos ouvintes deste canal. Hoje vamos ter um áudio diferente. Neste áudio, vamos ter uma convidada chamada Dona Maria. Ela vai nos contar algo que aconteceu na época dela. Vamos ouvir? E aí, Dona Maria, tudo bem com a senhora? Tudo bem, tudo ótimo. Então, eu vou contar uma história de quando eu era criança. Eu tinha uns 9 anos de idade, uns 8 anos de idade, mais ou menos. Na época, eu tinha meus pais todos vivos, meus irmãos. Nós morávamos no Nordeste, nessa época, Palmeira dos Índios. Então, minha mãe gostava de viajar muito para os sítios. Nós morávamos na cidade, no Patrimônio. Minha mãe gostava de viajar bastante, assim, pelos sítios, fazendas, ela gostava. Ela com uma amiga dela. Então, como todo mundo sabe, hoje em dia, no Nordeste, tinha, não sei se as pessoas que estão me ouvindo conhecem, era muito pé, tinha a estrada de terra longa que ia para a fazenda. Tinha uma porteira, atravessada a porteira, onde tinha bastante gado, essas coisas. Então, de um lado do outro, era pé de mulungu. É uma árvore por nome mulungu. Essa época não tinha luz, essas coisas. Então, minha mãe, com a amiga dela, sempre ia na casa de um padre dela, fazendeiro, afastado da cidade. Elas iam a cavalo. Passando pelo lugar na estrada, era um lugar que o pessoal queimava as árvores, ficava aquela cinza, aquelas árvores secas, tudo ali. Então, a turma sempre comentava que ali era, antigamente, era muito mal assombrado aquele lugar. Então, ela estava indo para aquele lugar, para aquela fazenda. Chegando na porteira, ela atravessou a porteira, para lá já começava a fazenda, para cá, terminando o patrimônio onde a gente residia. Então, elas iam andando e conversando no meio daquelas árvores, de um lado e do outro da estrada. É uma estrada longa de terra. Então, elas iam conversando no cavalo, as duas. De repente, a lua muito clara entre as árvores dava para ver. Então, de repente, lá no meio da estrada, pulou um menininho que dava a impressão, mais ou menos, que ele tinha uns 7, 8 anos. Aquele menininho atravessou aquele lugar que estava tudo aquelas queimadas, ficou no meio da estrada. Uma roupinha branca, assim, de longe a minha mãe enxergava ele. E as duas viram esse menininho. Quando ela chegou perto do menininho, o corpo da minha mãe arrepiou todo, assim, falou para a amiga dela, olha, eu estou vendo aquele menininho, mas eu estou sentindo um corpo muito arrepiado. Acho que aqui tem algo que eu não estou vendo, mas é esquisito. Mas vamos seguir em frente. Ainda estava longe, faltava uns 3, 4 quilômetros para chegar no centro da fazenda. Aí minha mãe começaram a andar novamente. Falaram, Senhor, cuida de nós, livra-nós do mal. Elas duas falando. Então, quando chega mais um pouco na frente, aquele menininho, a minha mãe desceu do cavalo com a amiga dela e foi andando, puxando o cavalo, que era um lugar ruim para o cavalo passar. Quando chegou naquele lugar, aquele menininho novamente apareceu. Já apareceu diferente. Olhava ele de longe, na lua, a lua bem clara, via que a cabecinha dele era uma cabecinha assim, parecia cor de ouro. Ouro, a cabecinha do menino. Quando ele chegou perto da minha mãe,
Aí ele deu aquela pancada assim no lado da perna da minha mãe, bateu na perna da minha mãe. A minha mãe falou, nossa, esse menininho é um pouquinho mal criado. Aí seguiram em frente. Elas foram andando, aí começaram a sentir medo, esquisito. Aquele menininho acompanhando, aquele ventinho gelado atrás delas. Quando chegou na porteira, que minha mãe foi atravessar, com ela passou o cavalo, elas duas atravessaram de pé para poder fechar a porteira. Então, quando chegou novamente naquele lugar, aquele menininho apareceu novamente e deu outro tapa na perna da minha mãe e da amiga dela. Aí deu aquele redemoinho, aquele vento assim, pegaram ela, levaram assim para o meio daqueles árvores queimadas, tudo. Aquele menino parece que levou elas para lá. Levou, minha mãe perdeu o sentido. A amiga dela ficou forte, mas a minha mãe perdeu o sentido, ficou sentindo mal, sentindo mal. Aí ela rezava, na época eles rezavam, né? Rezava bastante, pedia para Deus livrar tudo, e aquele redemoinho, só naquele pedacinho. Aí, quando chegou no final, a minha mãe acordou, aí o cavalo já tinha saído e tinha ido embora. Ela já estava pertinho da casa do amigo delas. Aí foram a pé até chegar lá. Minha mãe já tinha melhorado um pouco. Chegou lá, tomou uma água, descansou, contou a história. Aí esse senhor era compadre da minha mãe, esse dono dessa fazenda. Aí falou, ai, comadre, o que foi que aconteceu? Aí elas começaram a contar. Aí esse compadre dela falava assim para ela, então, esse negócio desse menininho, muitas pessoas já chegaram a ver. Ele também já fez isso. Mas sabe o que era? Era um fazendeiro, vizinho aqui da minha fazenda, que morreu muitos anos atrás, e o corpo foi enterrado no sítio da fazenda dele, assim como ele queria. Então começou, numa época, a aparecer esse menininho. Já fazia mais de 5 anos que esse senhor tinha falecido. Começou a aparecer esse menininho na estrada. Aí o compadre da minha mãe falou, sabe o que acontece? É que ele tinha mania de enterrar dinheiro perto das árvores. Então, enterrava aquelas botijas de dinheiro. Aí minha mãe ficou muito mal, foi embora para casa, voltaram para casa. Chegando em casa, ela ficou mal, deu febre, deu tudo, ela sentiu muito mal, ficou até acamada. Aí a pessoa chegou e falou assim, olha, fulano passou, tem outro vizinho que passou por lá, aconteceu isso, mas ele teve coragem, enfrentou o menino falou, olha, tá vendo aquela árvore ali no meio? Cava lá naquela árvore, que ali tem alguma coisa. Aí aquela voz falava com esse senhor. Aí ele foi lá naquela árvore, cavou, achou um baúzinho. Quando ele pegou aquele baúzinho, ele ficou todo arrepiado, teve um pouco de medo, mas enfrentou. Saiu com aquele baúzinho e foi embora. Realmente o baúzinho estava cheio de moeda de ouro, moeda, dinheiro, e era uma botija na época que eles falavam. Então, foi isso que aconteceu na época. Eu conto do modo que minha mãe me contava. Eu tinha 8 anos de idade, eu não tenho muita lembrança. A lembrança que eu tenho dessa história é essa. Foi verídica, foi verdadeira. Foi verídica, foi verdadeira. É uma história que foi verdadeira. Aconteceu com a minha mãe e uma amiga dela. Obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos.